gente! Quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês as minhas leituras realizadas no mês de agosto. Antes da gente falar sobre os livros que eu li em agosto, eu queria pedir para você já deixar o seu like. E caso você não seja inscrito, já se inscreva. Se você gosta de livros, dicas, resenhas, você veio ao canal certo. Já se inscreve e ativa também as suas notificações. E não se esqueça, passe lá no meu Instagram, comece a me seguir pelo Instagram, porque lá eu compartilho diariamente a minha rotina literária. E por que não ler juntos lá na Twitch? Na roxinha, semanalmente eu estou fazendo sprints de leitura que você pode aproveitar para focar aquele momento em uma boa leitura ou utilizar aquele momento para focar no trabalho, nos estudos, enfim. Bora pra Twitch! Agora sim, vamos falar sobre as minhas leituras. No mês de agosto eu fiz a leitura de 9 livros. Vocês podem até achar engraçado, porque em livro físico eu só li 3 e o restante eu li tudo pelo e-book. Então, como sempre, o e-book ganhando o meu coração e o Kindle Unlimited também. Vamos começar então falando sobre as leituras que eu realizei pelo Kindle através do Kindle Unlimited. Então, um dos livros que eu li no Kindle foi Procura-se um Marido, da Karina Ricci. E, gente, essa história é um clichê, né? Um romance muito clichê que vamos ter, então, a retratação de um casamento de mentirinha. A história vai retratar a Alicia, que é a nossa personagem principal. Ela é uma jovem adulta muito mimada e muito rica, sim. E ela tem um avô muito rico que é dono de um império, de uma indústria de produtos de beleza, né? Que é o Narciso. Então, a gente vai ter essa nossa personagem que é super mimada, vive só no luxo e nunca quer saber de nada. Ela sempre quer curtição, ir nas festas, viagens. Ela não tem compromissos porque ela não precisa trabalhar, ela não precisa se comprometer. E o seu avô fica muito chateado nesses pontos porque ele acredita que ela precisa crescer. Ela já está se tornando uma moça adulta que precisa assumir suas responsabilidades. E a Alicia, ela foi criada pelo seu avô desde pequenininha porque, se não me engano, aos 5 anos, os seus pais vieram a falecer em um acidente. Então, querendo ou não, ela se tornou. Então, querendo ou não. E aí a gente vê, né, esse universo no início das páginas da Alice. No entanto, a vida da Alice vai ter uma grande reviravolta quando seu avô, infelizmente, morre. E ela se vê numa situação muito triste de um luto. E ela tá passando pelo luto, mas ela vai passar por uma situação tão conflitante quanto, que é a questão da herança dela. O seu avô não deixou ela com nada, simplesmente com nada. A Alicia só poderia ter direito à herança caso ela se casasse e permanecesse casada durante 1 ano. Ou seja, o avô dela acreditava que ela não teria capacidade de se manter, né, se não tivesse um marido. Ou seja, ele achava que ela era muito irresponsável. E aí, então, nesse meio tempo, toda essa questão financeira e responsabilidade da Alicia estaria nas mãos do advogado da família, que era o Clovis. Então, a gente vai ver a Alicia entrar na empresa, né? Ela vai ter um emprego garantido pelo avô, só que ela acha que ela vai entrar na empresa arrasando. Tudo bem, não vou ter aí... Ela não quer de jeito nenhum se casar, ela acha um absurdo, ela ficou indignada com avô, como assim? Eu não vou ter mais as minhas regalias, todo o império não vai ser meu, enfim, perdi tudo. Ela se vê pobre e aí ela, tá, tudo bem, eu vou trabalhar, provavelmente ele colocou eu num cargo muito bom na empresa e quando ela vê, não é bem isso que acontece, porque o seu Narciso colocou ela de baixo. Ela vai estar num dos cargos mais baixos da empresa, que ela vai ser auxiliar de uma assistente. E aí ela vai ver a empresa falando muito mal dela, porque gerou esse todo bafafá. O que essa neta fez? Ela deve ser uma incompetente, porque ela não ganhou nada do seu avô. E aí a gente vai ver esses conflitos muito engraçados que ela vai ter na empresa. E ela vai vendo que, no final das contas, ela não conseguirá manter o seu estilo de vida, ela vai ter que se desfazer do seu carro, vai ter que pegar o ônibus pela primeira vez, gente, é coisas muito engraçadas. E ela vê que não, ela realmente precisa se casar. E ela vai botar no jornal um anúncio, né, de procura-se um marido. Então ela literalmente coloca no jornal. E ela começa a fazer um monte de entrevista com vários candidatos, mas todos são pessoas estranhas, suspeitas, enfim. Quando ela está quase largando, ela vai para a última entrevista e quando ela vê o candidato,
é um candidato que ela fica chocada porque é um funcionário da empresa e é um funcionário muito inteligente, muito bonito. Ela não entende como ele precisaria de uma esposa de mentirinha. E os dois então entram nesse acordo de casamento de mentirinha. Ela se casa literalmente no civil. O Clovis acha tudo muito suspeito, ele fica fazendo várias coisas assim. Enfim, gente, ela se casa e aí vocês já sabem, né, que o romance de uma mentirinha vai evoluir. Só que, gente, não é só um romance clichê como qualquer outro. Tem tanta coisa escondida nos bastidores que vai acontecendo, a gente vai ficando puta com algumas pessoas. No final, a grande mentira envolve uma pessoa que a gente, em certos momentos, desconfiava, mas não sabia que ela ia chegar tão longe. Então é uma história cheia de reviravoltas que me fez ler em um dia esse livro. E olha, acho que ele tem umas 400 páginas, mas foi tão fluido e tão rápida a história, eu ri demais. É muito bonita também a conexão que a Alicia tem com o seu avôzinho. Então, eu dei nesse livro 4,5 estrelas e vamos pro próximo. O segundo livro que eu li no mês era um pouco do mesmo estilo da Karina Ricci, que é A Invenção de Nós Dois, da autora Deborah Stroh. Esse livro eu dei 4 estrelas. E a gente vai ter a história, no caso do nosso personagem principal, é um homem agora, que é o Henrique. Ele trabalha numa editora e ele tem um grande segredo. E o segredo dele é que ele é apaixonado pela sua melhor amiga desde a adolescência. Tem uma amizade de mais de 10 anos e esse amor escondido por 10 anos. A sua melhor amiga se chama Isis e a Isis começa a namorar o colega de apartamento do Henrique. E aí o Henrique entra em um grande conflito. Por quê? Esse amigo e colega de apartamento que divide apartamento com ele começa a suspeitar do Henrique, porque o Henrique nunca apareceu com nenhuma namorada. O Henrique começa, desde que ele começou a namorar com a Isis, começa a demonstrar certos sentimentos. Ele questiona, por acaso tá afim da minha namorada? Isso mesmo, a cara dura dele. E aí ele, de jeito algum, vai revelar o seu grande segredo. Ele acha que vai acabar estragando a amizade, ele fica muito seguro, ele não tem coragem de expor seus sentimentos. Ele fala, não, eu tenho uma namorada e inclusive vou apresentar pra vocês. E é aí que surge a Paula. A Paula é colega de trabalho, e os dois trabalham nessa editora. E ela acabou de entrar, ela acabou de ser contratada. E tem um evento da empresa que o Henrique tira a Paula de uma situação bem chata e ela meio que fala, estou te devendo uma. E ele vai então falar o quê? Você falou que estava me devendo uma, então eis a minha proposta. Você vai ser a minha namorada de mentirinha. Ele cobrou o pedido de volta, gente, de uma forma muito inesperada. E em contrapartida, ela fingiria ser a namorada. Pra ela seria bom, porque tinha uma pessoa na empresa que era um dos chefes, super babaca, ridículo, que ele era um pouco assim, cometia um pouco de assédio, né? E meio que se ela começasse a namorar com o Henrique, esse chefe meio que ia se tocar, porque o Henrique era melhor amigo dele. Tipo, eles tinham uma amizade na editora. Então, meio que, agora ela tá comprometida, então eu não vou ficar jogando a minha asinha pra cima dela. Então ela aceitou por causa disso. E outra coisa, ela ia ter carona todos os dias pra ir e pra voltar da editora, que esse seria o combinado dos dois. E aí os dois começam a namorar de mentirinha. E aí a gente vai ficar naquela questão. Os dois começam a se envolver, o romance começa a desenvolver entre os dois. E aí fica aquele grande questionamento. Será que o Henrique vai esquecer a Isis e vai amar plenamente a Paula? Ou será que a Paula só vai acabar sofrendo no final das contas porque ele não vai esquecer a Isis? Então a gente vai entrar nesse conflito, a gente vai entrar nesse clichê, só que a gente também vai estar no universo dos livros. Então, pra quem gosta de ler livros, é uma história muito gostosa, porque a gente vai ver várias citações de obras literárias, a gente vai estar nesse universo editorial, então é muito divertido. Eu ri muito, muito, muito. Teve momentos que eu fiquei bem chateada, mas enfim, a história aqueceu meu coração e sem dúvida alguma fica aí a minha sugestão. Se você gosta de romance e se gosta de um clichê que envolve namoro de mentirinha, fica aí a minha dica, eu dei 4 estrelas. E se não me engano, tá disponível no Kindle Unlimited. Bom, vamos para a próxima leitura do mês, que foi Escrito nas Estrelas,
da autora Ione Simões. Nesse livro eu dei 3,5 estrelas. E a gente vai ter a história também de uma personagem feminina. É um romance, eu li bastante romance nesse mês. E vai trazer a história da Ananda. A Ananda tem 21 anos, ela tá na época final da faculdade, tá fazendo seu estágio obrigatório no restaurante. Ela faz administração, ela tá fazendo seu TCC baseado em métodos que ela vai aplicar no restaurante. Então ela faz toda essa parte administrativa do restaurante. E no início do livro a gente vai ver que ela está passando por um término muito dolorido, né? O namorado dela terminou com ela um relacionamento de mais de 2 anos, então a gente vê os conflitos na mente da Ananda e é muito engraçado e triste no início do livro, querendo ou não, porque algo vai acontecer que eu não vou falar, que é decorrente ao término, que vai fazer ela ficar em uma situação bem engraçada e difícil. Mas enfim, tem esse término muito difícil, os ex-namorados, os namoricos de adolescência, e meio que ela começa a perceber que algo desses relacionamentos que não deram certo tem em comum, que é o signo. Eu não sei o que aparece, aquelas propagandas, né? Aí tem um teste que aparece pra ela de relacionamento do signo dela com outro signo pra ver se dá uma boa combinação, e quando ela percebe, esse ex-namorado pelos signos nada batia. E aí ela começa a estudar sobre isso, ela ficou muito curiosa e ela foi vendo que todos aqueles outros ex-namorados e namoricos não queria dar em nada. E ela começa a se interessar pela questão do signo e vai atrás. E aí ela começa a perceber e estudar sobre isso. E ela chega à conclusão que um signo combina muito bem com o dela. E ela meio que cria uma lista com pessoas que moram na cidade natal dela. E ela vai atrás dessas pessoas pelo Facebook, através do seu aniversário, meio louca, meio stalker. E ela vai atrás dessas pessoas e ela entra nessas aventuras que, meu Deus, é cada fria. Vai ter um cantor de rock, um guitarrista bem nojentinho. Vai ter um CDF bem excêntrico. Enfim, vai ter várias pessoas. E ela vai vendo e vai passando por essa trajetória em paralelo no trabalho dela. Ela acredita que vai ser contratada, só que não, na verdade, o dono do restaurante vai demiti-la ao final do estágio obrigatório. Ninguém gosta de mim! E ela vai dar o treinamento pro seu sobrinho, ou seja, ela que acreditava que ia ser contratada após o término do estágio obrigatório, vai ter que dar treinamento para o seu substituto, que é o sobrinho do dono do restaurante. E aí meio que os dois criam uma amizade, criam uma coisa muito assim, diferente. Só que ela em momento nenhum quer se envolver emocionalmente com ele, porque ele é exatamente do signo do ex-namorado. Então ela acha que os dois nem dariam certo, ela nem vai perder o tempo dela dando a oportunidade, mesmo ele sendo um cara incrível, por causa do signo. E aí a gente vai ver a aventura dela, só que eu acho que esse livro, além dessas descobertas amorosas dela, o principal ponto que a Ione trouxe, que eu gostei demais, é na questão do autoconhecimento, do amor próprio, e é uma questão muito importante, porque nós não precisamos ter alguém ao nosso lado para sermos felizes plenamente, sabe? Eu acredito muito naquela questão que, pense em um copo, nós sozinhos, sem nenhum companheiro ou companheira, temos que ser felizes por nós mesmos, e esse copo, ele tá preenchido com água. Essa água é a nossa felicidade, ou seja, a nossa felicidade depende somente de nós. Não colocamos a nossa felicidade nas costas de outra pessoa. Mas quando a gente começa a ter um relacionamento, esse copo transborda, ou seja, a gente tem que ser autossuficiente, mas quando alguém entrar na nossa vida, essa nossa felicidade ela tem que transbordar. E é isso uma mensagem muito boa que a Ione traz, porque é a questão do autoconhecimento, do amor próprio, e que não devemos colocar nossa felicidade na mão de uma pessoa, né? Bom, essa foi a leitura, dei 3,5 estrelas pra quem gosta de um romance bem divertido, que esteja nessa vibe aí dos seus 21 anos, na época do TCC, e essas reviravoltas sobre os signos do zodíaco, fica aí a minha sugestão. E o quarto livro lido no mês foi Um Caso Perdido, da Colleen Hoover. Primeiro volume da série Hopeless. Gente, é um livro muito difícil. Eu dei 3,5 estrelas e, sem dúvida alguma, eu não indico a leitura para qualquer pessoa, porque esse livro traz muitos gatilhos mesmo. Não são gatilhos fáceis de lidar. Foi uma leitura que me trouxe muitos conflitos, que eu fiquei em constante conflito comigo mesma, com as emoções. Eu fiquei assim, eu terminei a leitura e eu fiquei tipo assim, muito triste, muito abalada, me trouxe um sentimento muito ruim devido a esses gatilhos. Então, se você quer ler esse livro,
procure antes saber que gatilhos são esses que é retratado nesse livro para que não te desperte um sentimento ruim, principalmente se você já tiver passado por algo parecido, né? Tem duas situações muito difíceis retratadas aqui, que é o abuso sexual e o suicídio. Então, fora outros, tá? Mas esses são os que são mais impactantes na história, então tem muitos gatilhos, então vale a pena você dar uma olhada, tá? Muitas pessoas falam que esse é um dos melhores livros da Colleen Hoover, e esse foi o primeiro livro que eu li da autora e eu não gostei. Não gostei mesmo, a história pra mim é muito conflitante, principalmente devido a esses gatilhos. Pra mim, essa leitura não me fez bem. Mas se você sente vontade e interesse de lê-lo, como eu falei, veja antes a questão dos gatilhos. Aí a gente vai ter a nossa história de uma adolescente, que é a Sky. Ela vive uma vida muito diferente dos outros jovens, porque a sua mãe é contra a total tecnologia. Então ela não tem telefone celular, ela não tem rede social, ela não tem uma televisão na casa dela, ela não tem internet. E ela, além disso, de ela viver esse mundo fora tecnologia, ela estuda em casa. Então ela não tem contato com outros jovens também. E ela vai estar no último ano do colégio e ela pede para a mãe dela, então, que ela tenha essa oportunidade de, pelo menos no último ano, ela ter a convivência com os outros jovens, né? E então, no último ano, ela vai fazer presencial e aí ela vai entrar nesse colégio, vai ter muitos conflitos, muito bullying, principalmente porque essas pessoas acham muito estranho, né? Porque ela nunca estudou na escola, enfim. Vai ter esses conflitos de adolescente e vai aparecer um cara, o Dean Holder, que ele tem um temperamento meio complicado, meio difícil, e eles meio que vão começar a ter um relacionamento, só que a Sky fica às vezes bem chateada com ele, porque o Dean ele é muito explosivo, ele tem um temperamento muito conflitante. Então vai ter esse relacionamento que é um pouco abusivo, de certa maneira, na questão psicológica, da forma como ele é instável, e também vai ter muitos mistérios envolvendo o passado dos dois, principalmente da Sky. Então os dois se embarcam numa aventura para descobrir, e gente, eu não posso falar porque isso não é spoiler. As coisas que essa menina vai descobrindo são chocantes. Chocantes. Dei 3,5 estrelas. Se você gosta da Colleen Hoover e se você não se importar de ler esse livro, mesmo tendo esses gatilhos que eu comentei, fica aí a minha sugestão. Não vou querer ler a continuação dessa história. Se não me engano, o segundo livro traz a visão do Dean desses acontecimentos e do passado dele. Eu não quero ler, eu realmente não curti a história. Foi muito bem escrita, teve muitas reviravoltas, teve muitas coisas que a gente não era capaz de acreditar e imaginar que aconteceria, mas ao mesmo tempo me fez mal ao ler. Então eu não vou querer dar continuidade na série. Eu acho que o que eu tinha que saber sobre a história eu já descobri e é isso. Bora pro próximo livro. E o quinto livro que eu li foi Passarinha. E, gente, esse livro é escrito pela Catherine Erskine, não sei se é assim que pronuncia. E é um livro, gente, que eu favoritei, que eu dei 5 estrelas e que, se vocês puderem, leiam esse livro, porque esse livro é perfeito. Lá no meu Instagram eu fiz resenha desse livro, então vão lá conferir, porque ficou muito legal a resenha que eu fiz. E essa história vai trazer uma personagem muito peculiar, que é uma garotinha de 11 anos que sofre de síndrome de Asperger, que é a Kathleen. Então a gente vai ver a história da Kathleen e ela vai estar passando por um momento muito difícil de um luto, muito dolorido. Ela perdeu o seu irmão mais velho, Devon, e ela vai... Então vai ser retratado, só que o Devon, ele morreu numa situação muito catastrófica. Na verdade, essa história foi baseada num acontecimento horrível, que foi no massacre de Virginia Touch, né, que um garoto matou várias pessoas num colégio. Então é meio que baseado nesse massacre. Então o colégio onde tinha os adolescentes, né, que era o ensino médio, vamos dizer assim, o Devon faleceu, uma professora e outra menina também. Algumas pessoas acabaram morrendo nessa catástrofe. Então, além da gente ver o luto, né, da Kathleen, a gente também vai ver todo um luto de uma comunidade, né, desse sofrimento, a busca dessa superação, né, de superar essa situação, de colocar um ponto final nessa história tão difícil. E aí a gente vai acompanhando ela, só que é muito bonita a forma que a escritora coloca os pensamentos que a gente vê, as atitudes, né? Ela vai escrevendo da maneira dela, como uma criança escreve, uma criança especial, autista. Então, gente, esse livro é perfeito, esse livro
aquece o coração, faz a gente chorar, faz a gente refletir, pensar como comunidade, como sociedade, como é importante exercer a empatia, principalmente nos dias de hoje. E também traz muitas questões importantes em relação ao diagnóstico precoce dessas pessoas que sofrem distúrbios, né? Tem alguma síndrome, alguma deficiência, como é importante, porque além do autismo, tem outras doenças mentais, vamos dizer assim, que às vezes a pessoa nem sabe que sofre e ela fica a vida toda naquela situação que às vezes ela precisava ter um cuidado, um acompanhamento, ela teria mais compreensão, e também as pessoas, né, gente? Acho que essa obra, ela é muito lida nos colégios lá dos Estados Unidos, porque realmente traz esse ponto crucial em relação do bullying, em relação da empatia, em como devemos respeitar as pessoas. Se a gente tivesse o respeito e compreensão das pessoas que são diferentes, o mundo seria muito melhor. Então, é um livro que é necessário ser feita a leitura, é necessário falar sobre esse livro. Se você tem a oportunidade, leia Passarinha. É um livro curtíssimo, gente, acho que tem 200 páginas. É um livro que eu li em um dia, que me emocionou de tal forma, que me fez abrir e enxergar o mundo de uma maneira diferente. Então fica a minha dica, se você quer saber um pouco mais sobre a história, vai lá no meu Instagram, tá? Já vai lá conferir essa resenha, porque ficou muito legal. E falando em Instagram, não se esquece de deixar o seu like, porque eu sei que muitas pessoas estão vendo os meus vídeos e esquecem de dar no início o like e acaba terminando o vídeo e não deixou o like. Então, pra não se esquecer, ajuda aqui a Bruna, deixa o seu like. E é isso, bora pro próximo livro. Na vibe de Passarinha, eu li um livro que eu também favoritei, dei 5 estrelas, eu chorei, eu senti várias coisas, eu senti raiva, eu senti angústia, enfim, que é o livro Flores para Algernon, do escritor Daniel Keyes. Esse livro é muito hypado, em 2020 ele foi muito hypado. É uma ficção científica de 1966, foi escrita em 1966, só que se não me engano em 2019 teve uma nova edição, né? E começou aí o pessoal falar sobre esse livro tão lindo lá no ano passado, só que eu não dei tanta bola, porque eu não gosto de ficção científica, mas dei a oportunidade. Eu li e eu indico, você precisa ler esse livro. Eu acredito que é um livro excelente para quem nunca leu ficção científica começar por esse livro, porque acima de tudo, além da questão da ficção científica, é muito mais a questão emocional, é muito envolvente a questão emocional. Aqui a gente vai ter a história do Charlie Gordon. Ele é um jovem adulto com uma deficiência mental, não é dado nenhum diagnóstico para essa deficiência, até porque o livro foi escrito na década de 60, então muita coisa na ciência evoluiu, principalmente envolvendo as síndromes mentais e tudo mais, mas a gente tem esse jovem que tem um QI super baixo, ele tem muita dificuldade de compreensão, de escrita, enfim. E esse livro é retratado em relatos, ele começa a escrever diariamente relatos, como se fosse de um relatório mesmo, falando, relatório progressivo, né? Falando do dia a dia dele, enfim, porque ele participa de uma pesquisa, né? Ele é um candidato, né? Ele vai ser o primeiro homem a ser submetido a uma cirurgia no cérebro que vai fazer com que o QI seja elevado. Então ele vai ser submetido a essa cirurgia, é algo que ele não pode falar para as pessoas do convívio social dele, é algo sigiloso, e ele faz essa cirurgia. E é muito engraçado porque o escritor, muitas pessoas acham que é erro ortográfico, mas não, o escritor, ele faz de propósito, nesses relatórios do Charlie, no início, como é difícil a escrita dele, vários erros ortográficos, sem vírgula, palavras muito simples, ele tem muita dificuldade de escrever o dia a dia dele, e aí à medida que essa cirurgia vai fazendo efeito, ele vai melhorando e a gente vai vendo a evolução nesses relatórios, sabe? Os erros começam a diminuir, as palavras começam a ficar palavras mais elaboradas, enfim, a gente vai vendo essa evolução. E ele começa a ficar inteligente, e quando essa inteligência dele começa a florir, ele começa a perceber como as pessoas eram cruéis com ele, como as pessoas que eram ditas amigas dele, na verdade não riam com ele e sim riam dele. Então, gente, nessa parte eu fiquei com tanta raiva, uma situação tão delicada, sabe? E a gente vê como um ser humano pode ser cruel e maldoso. Eu não vou falar muito aqui, né, porque o vídeo não vai ficar muito comprido, mas sem dúvida alguma vale muito a pena e, gente, vai trazer muitas questões emocionais, é muito mais do que uma ficção científica, sabe? Trabalha muito a questão da empatia, a questão das emoções, então eu dei 5 estrelas, favoritei e eu quero que todo mundo leia esse livro, tanto quanto Passarinha, que os dois são cruciais. Coloca aí na lista, não deixe de passar 2021 sem essa leitura.
E a minha 7ª leitura concluída foi o livro A Outra Garota Negra, que veio na caixinha da Intrínsecos de agosto. Gente, vou deixar aqui no card de informações o unboxing dessa caixinha, né, pra vocês verem, esse aqui foi o livro, mas pra vocês verem o mimo literário, enfim. Vamos lá conferir depois esse unboxing. E, gente, A Outra Garota Negra, da Zakiya Dalila Harris, ainda não foi publicada aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos acho que foi publicado em junho ou julho e fez tanto sucesso que já tem aí uma adaptação a caminho. Não sei ainda se será uma série ou um filme, mas promete bastante. E esse livro vai trazer a história da Nella, que ela é assistente, ela trabalha numa editora, ela é negra e vai trazer muito essa questão do racismo estrutural, como ainda nas editoras é um ambiente predominantemente branco, e vai trazer essa questão conflitante entre ela e os outros funcionários da empresa que, querendo ou não, acabam constantemente fazendo microagressões nela, ela sofre, querendo ou não, um racismo, né? E às vezes as pessoas cometem esse racismo sem nem perceber. Então eu gostei muito desses pontos que a autora trouxe. E a Nella está muito orgulhosa porque ela trabalha há 2 anos numa editora muito bem renomada, que é a Wagner Books. É uma das editoras maiores do país e ela acredita que ela vai crescer muito. Em contrapartida, vai entrar a tal da Outra Garota Negra, que é a Hansel. A Hansel vai ser uma nova funcionária que também é negra, e quando a Nella vê que finalmente vai ter uma outra pessoa negra no qual ela pode conversar, falar sobre essas situações tão conflitantes e chatas que é a questão do racismo estrutural, ela vai se ver uma amiga, uma confidente fiel, sabe? E as duas começam a conversar. No primeiro momento a gente fica muito feliz, a gente gosta também muito da Hansel, só que a gente começa a ver que não é bem assim. A Nella começa a ver que as pessoas do ambiente do trabalho tratam muito bem a Hansel da noite pro dia. Ela se enquadra muito bem, já tá uma certa intimidade com os cargos superiores, e ela não consegue compreender por que é. Ela não consegue entender o que a Hansel tem, que a Nella não tem, porque ela ficou 2 anos praticamente apagada naquele ambiente do trabalho. Muitos funcionários nem sabiam o nome dela e nem falavam com ela. Então, ela fica assim um pouco intrigada, né? E também tem um suspense rolando nesse livro, que é a relação que Nella começa a receber bilhetes falando e ameaçadores para ela largar a Wagner Book, para ela sair desse emprego o quanto antes. Ela começa a entrar num estado de paranoia, que ela começa a suspeitar de várias pessoas que podem estar querendo tirar ela do trabalho, inclusive da Hansel. Gente, esse é um livro que eu dei 3,5 estrelas, mas eu indico, vale a leitura. Se você assina Intrínsecos, leia, tire as suas próprias conclusões. Ele traz muito bem os pontos envolvendo o racismo, e eu acho que a gente tem que enaltecer autores negros que trazem personagens negros pra gente ter a diversidade. Aqui é uma crítica muito forte pro meio editorial, nas editoras, que infelizmente ainda é um setor de pessoas brancas, e as minorias, infelizmente, ainda são as pessoas negras. É difícil a gente ver nas bancas, nas prateleiras das livrarias, livros que são de autores negros e personagens negros, com mais diversidade nas histórias, sabe? Então, sempre quando a gente tem personagens mais diversificados, quando a gente tem autores negros, índios, enfim, vale a pena a gente enaltecer, vale a pena a gente ler, principalmente para o mercado editorial ver que nós, leitores, estamos buscando a diversidade na nossa leitura. Então, eu dei 3,5 estrelas, principalmente devido ao final. Para mim, o final foi muito fora do contexto, foi um final que eu acho que não justifica a história, que ficou faltando, teve muitas pontas soltas, mas a leitura foi muito boa. Em muitos momentos desse livro foi uma leitura fluida, no entanto, em outros eu senti que a autora meio que se perdeu. Esse aqui então foi o livro A Outra Garota Negra, e bora pro próximo. O outro livro que eu li no mês, na verdade, foi uma história em quadrinhos, que é Coragem, da Raina Telgemeier, que vai trazer a história da Raina, uma adolescente que está entre a quinta e sexta série, e os seus conflitos emocionais, os seus medos, seus anseios nessa fase da pré-adolescência, enfim. É um livro que eu dei 5 estrelas e que eu adorei. Fora as belas ilustrações, sabe? É uma história em quadrinhos
com traços lindos, ilustrações lindas, mas que vai trazer uma mensagem muito importante, muito impactante, que é na questão da gente falar sobre os nossos medos. O meio da gente superar o medo é começar a falar sobre, e a importância de buscarmos ajuda profissional, sabe? De um profissional da saúde, um psicólogo, um terapeuta, pra gente conversar e falar sobre os nossos medos e anseios. Eu acho que é um livro muito importante de ser lido, principalmente pelos pré-adolescentes e adolescentes. Então fica a dica, caso você queira dar um livro de presente para algum pré-adolescente, dê coragem, porque sem dúvida alguma vai trazer uma mensagem maravilhosa. Foi um livro que me marcou muito, principalmente porque eu comecei a me ver na Raina, sabe? Muitas coisas da minha infância, da minha pré-adolescência, foram coisas que no momento eu achei que era uma bobeira, mas que depois, quando eu cresci, eu vi que se eu tivesse buscado ajuda, teria evitado muitos problemas no futuro. Então, eu acho que é importante o apoio familiar e eu acho que é muito importante, e se as pessoas tivessem a possibilidade de procurar ser atendida por terapeutas, psicólogos, se fosse algo assim, se você tem como fazer esse atendimento, como buscar esse médico, faça, porque eu acho que é essencial. E foi um livro que eu dei 5 estrelas, eu gostei muito, foi uma leitura muito rápida, eu li em 2 sprints de leitura. E quem deu essa dica foi a minha amiga Ju. Então, Ju, obrigada pela dica. Eu comprei esse livro na Book Friday, eu paguei R$6, mas geralmente ele tá em umas faixas de 10 a 15 reais na Amazon, então vale a pena você dar uma conferida. E aliás, eu vou deixar aqui então no card de informações o unboxing, que eu mostro também não só esse livro, mas outros livros que eu comprei na Book Friday da Amazon. Bora então pra próxima leitura. O último livro, né, o 9º livro que eu li no mês foi Onde Mora o Amor, da Gil Mansell. Esse livro, que faz parte da série Romances de Hoje, da Arqueiro, foi um livro que eu li no clube de leitura da Ju, da minha amiga Ju, do Desaniversários. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram e o YouTube dela, caso você queira saber um pouco mais sobre o clube de leitura dela. Entre nas redes sociais da Ju, se informe, porque sem dúvida alguma foi uma das coisas melhores que aconteceram no meu ano de 2021, foi entrar pro clube de leitura. Eu dei 5 estrelas nesse livro e eu favoritei, pra mim, até o momento, dos livros que eu li da série Romances de Hoje, sem dúvida alguma foi o que eu mais gostei. A história principal aqui vai passar do Max. O Max, ele era aquele típico jovem adulto que gosta muito de curtir a vida, né? Ele é um galanteador, ele fica com muitas garotas, mas nunca assume nenhum compromisso. Ele trabalha muito, mas tem essa vida noturna. Ele tem uma irmã, e essa irmã fica grávida e tem a bebê, a Delphi, e ela já tem 41 anos, então é uma bebê que ela esperou muito, porque ela sempre quis ser mãe. E até nesse ponto do livro a gente não sabe, não tem conhecimento de quem seria o pai da Delphi, porque, de acordo com a Laura, que é a irmã dele, foi um caso de uma noite só e ela não quer ir atrás do pai. Ela vai assumir a criança por si só. E tá tudo bem, o Dexter fica muito feliz porque ele vai ser tio, enfim, mas ser tio é uma coisa totalmente diferente do que iria acontecer alguns meses depois. Alguns meses após o nascimento de Delphi, Laura sofre um acidente e morre. E o Dexter, então, fica como o guardião da Delphi. Então a vida dele muda da noite pro dia. Primeiro ele vai estar passando por um momento super difícil, que é o luto de ter perdido a irmã, e outra coisa é que ele vai ter que criar uma bebê. Então, tipo, ele vai ser pai. E quando a gente é pai ou mãe, tem uns meses ali, né, uns 9 meses pra preparar. E ele da noite pro dia tem que assumir essa responsabilidade. Ele decide largar o seu emprego, largar essa vida noturna e ir para uma cidade do interior para criar a Delphi. E ele vai conhecer a sua vizinha, a Molly. A Molly, ela é desenhista, dá aulas de desenho, ela faz cartoons para um jornal. Ela entra na vida do Dexter e ajuda a Delphi. E a gente vai ver na história dos dois se desenvolver. No entanto, o que eu mais gostei desse livro é porque a gente não vê só o romance dos dois. É como se fosse uma série, sabe? A gente vê as histórias de todos os personagens sendo envolvidos. A Frank, que é a melhor amiga da Molly. Acontecem coisas muito impactantes, inclusive algumas garotas do clube acharam que o livro é muito mais em função da Frank do que do casal principal. E, gente, acontece cada babado na vida da Frank, que eu não posso falar sem spoiler, de que, meu
meu Deus. Então eu gostei demais. E aí a sensação de que quando o livro terminou e chegou ao fim, eu queria mais. Tipo, poxa, faz o livro 2, por favor, eu quero saber mais sobre essa cidade, sobre esses personagens, enfim. Eu não achei o final corrido, eu achei o final maravilhoso, na medida certa. E aqueceu o meu coração, é um livro que me deixou muito feliz, gente, eu ri demais, eu me diverti horrores, fiquei surpresa, fiquei em estado de choque. Enfim. Se você gosta dos romances de hoje, se você gosta dos chicletes que são da série Romances de Hoje do Arqueiro, dê oportunidade para Gil Mansell. Algumas pessoas do clube não curtiram muito pelo fato de não ser focado literalmente nos personagens principais, mas eu gostei, eu achei um diferencial. Elas até acharam um pouco que foram enganadas pela sinopse, porque na sinopse não fala que vai ter os outros personagens secundários sendo retratados, e sim, mais o Dexter e a Molly. Mas eu adorei, foi uma surpresa pra mim, eu adorei mesmo. E uma dica, né, pra você que eu aplico hoje em dia nas minhas leituras é que quando os livros têm muitos personagens, como é o caso desse livro, eu gosto de anotar todos os nomes, e assim fez com que a leitura ficasse muito fluida, porque eu sabia de quem era quem era aquele personagem. E aliás, falando em fluida, uma das características desse livro é que os capítulos são curtos e cada capítulo vai trazer a história então de um desses personagens principal ou de outro secundário, então a gente sempre vai ficar, meu Deus, eu quero saber o que acontece com tal pessoa, só que a gente tem que ler mais um pouco pra ir lá na frente voltar nesse personagem, então foi muito fluido demais. Esse, então, aqui foi o meu último livro lido no mês de agosto. Então, gente, essas foram as minhas leituras no mês de agosto. Comenta aqui embaixo se por acaso você já leu algum desses livros, ou caso você não leu, qual desses livros você vai colocar na sua listinha de leituras próximas. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui também qual foi o livro favorito do mês de agosto que vocês leram. E esse foi o vídeo, pessoal. Até o próximo. Tchau!